Olá, turma. Vocês estão recebendo um jogo no Google Forms. Após resolver algumas questões no Google Forms, vocês serão direcionados, aqueles que tiverem algum erro em alguma questão, serão direcionados para fazer uma revisão sobre aquela questão. Então, a primeira questão do Google Forms fala que Letícia percorre todos os dias 13 quilômetros em 1 hora e 5 minutos. Quantos quilômetros ele percorrerá em 30 minutos? Então, essa é uma questão que envolve duas medidas, duas grandezas de medidas. Uma está medida em quilômetros, que é a distância que ela percorre, e a outra está medida em tempo, está na unidade do tempo. Só que essa unidade do tempo, a gente tem duas medidas na informação. A primeira está dizendo que tem 1 hora e 5 minutos. Então, você tem duas medidas de tempo. Você tem uma parte que está em hora e uma parte que está em minutos. Na hora que a gente vai resolver regra de 3, a grandeza tem que estar toda ela medida na mesma unidade. Então, olha o que ele falou no começo. Eu tenho 13 quilômetros e ele percorre isso no tempo de 1 hora e 5 minutos. Aí ele vai e pergunta, qual é a distância percorrida em exatos 30 minutos? Então, para poder responder, primeiramente a gente tem que definir qual vai ser a unidade de medida do tempo. No caso aqui, como minuto é a unidade menor, a gente vai dizer que o tempo vai estar medido em minutos. Então, a grande pergunta é como é que transforma 1 hora em minuto? Deixa eu botar mais para cá para poder deixar o espaço já para conversar. Então, como é que transforma 1 hora em minuto? 1 hora equivale exatamente a 60 minutos. Então, 1 hora e 5 minutos vai equivaler exatamente a 65 minutos. Então, na hora de fazer a regra de 3, em vez de a gente usar 1 hora e 5 minutos, vamos usar os 65 minutos, comparando com os 30 minutos que a questão está perguntando a distância que ele percorre. Então, nesse sentido, primeiramente a gente vai ter que analisar. O que a gente vai analisar? Vamos analisar o seguinte, se o tempo diminui, se o fator tempo diminui, o que é que deve acontecer com o fator distância? Se o tempo de viagem diminui, a distância tende também a diminuir. Se você anda menos tempo, você percorre menos tempo. Então, a gente diz que essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Elas são diretamente proporcionais. Então, se elas são diretamente proporcionais, a gente tem o quê? Que 13 está para a medida de x, assim como 65 está para 35. Vocês podem resolver usando a calculadora que vocês elaboraram, mas aqui estou sem a ausência de uma calculadora, então eu vou dividir ambos os membros aqui por 5. E quando eu divido por 5, eu simplifico esta fração. Então, 35 dividido por 5, aqui vai resultar em 7. 65 dividido por 5 vai resultar em exatamente 13. Então, essa fração ela vai se transformar em 13 sobre x igual a 13 sobre 7. Como isso aqui é uma proporção e é uma igualdade entre duas frações, entre duas razões, para que isso daí se torne verdadeiro, o numerador tem que ser igual ao numerador e o denominador tem que ser igual ao denominador. Por comparação, a gente já vai concluir que x é igual a 7. Como a grandeza está medida em quilômetros, a resposta seria 7 quilômetros.
Quem quiser aplicar a fórmula do produto dos meios pelos extremos, que é a regra da proporção, iria encontrar o quê? 65 multiplicando x igual a 35 multiplicando 13. Como a gente deixa a variável x sempre sozinha, dividimos ambos os membros por 65. Na simplificação, você ia ficar com x igual a 35 vezes 13 dividido por 65. Eu dividi 65 e 35 por 5. Então, se eu pegar aqui, dividir por 5 novamente, aqui vai dar 13 e aqui vai dar 7. Aí, 13 dividido por 13 é 1. Então, a resposta vai ficar 7 vezes 1, que é o nosso 7 km, como a gente achou.